Vai. Tá pronto? Um, dois, três e... Oi, galerinha, bem-vindo ao meu canal. Eu chamo Lucas Samuel de Mascarenhas. Uhul! Bem-vindo ao meu canal. Uhul! Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Daniel Bispo, muito bem-vindo ao canal. Esse aqui é o... Professor. É, o professor. Deu aquela... O professor... Cara, que você falou bem-vindo ao meu canal, eu já imaginei nas cenas do Fiat entrando junto. Aí o pessoal vai começar a fazer ideia. É, Quem já que é esse vou- cara? Quem que é esse cara? Chegada aí. Bom, eu vou colocar a cena do Fiat para vocês entenderem no meio desse comentário. E galera, é o seguinte, estou aqui com o professor. Hoje ele veio em casa, estou aqui em casa hoje. E porque teve uma dúvida do Neto, que ele perguntou sobre motores a diesel. Sim. Qual era o desempenho, qual era a performance, qual era a proteção, qual era a economia, tudo que já foi dito aí um pouco nos vídeos anteriores. Se no motor a diesel é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, se dá diferença, como é que é. Então eu trouxe o professor, dá uma explicada pra galera aí. História, né, cara? De novo história, como né? que é. No começo do uso, lá atrás, né? Se pensar em 2002, 2003, 2004, naquela época lá a gente tentou usar no diesel. Teve um aluno meu lá de Arapongas, cara, que o pai dele tinha uma carreta, uma 112, e a gente passou lá para ele uns 3 litros, mais ou menos, para ele usar. Colocou no caminhão, na carreta, e foi pro rio. O cara, naquela época, podia, né? Ele ia pro rio direto e voltava direto, sem ficar parando. E, cara, foi muito interessante, porque, assim, a minha dúvida na época, né? Eu não vou prometer nada sem antes fazer os testes, né? Então, assim, a minha dúvida na época era se no diesel ia dar o efeito que dava no álcool e na gasolina. Cara, a intenção era que o efeito fosse ganhar uma marcha, né? Para quem troca de marcha o tempo inteiro, ganhar uma marcha, dar um descanso do caramba pro carreteiro ali. Ganhar pelo menos uns 300 metros de economia, cara, que seriam quase 10% de economia de combustível, né? Sim. E perceber ganhar torque, ganhar algumas coisas assim, um conforto, né? Cara, esse querido aí, esse eu conheci pessoalmente, colocou na carreta, desceu pro rio, voltou, rodou 15 mil quilômetros, aí ele me chamou pra gente conversar e ele falou, olha, professor, o feedback que eu tenho que dar pro senhor é o seguinte, não ganhei uma marcha, não ganhei torque, não ganhei nem 5 metros de economia de combustível. Eu falei, caramba, velho, então não ganhou nada, né? Não fez efeito nenhum. Ele falou, olha, o maior de todos os efeitos que fez um efeito tremendo, foi o seguinte, eu saía de Arapongas, com a carreta marcando 7 quilos de pressão na linha de lubrificante, e eu chegava em São Paulo com 6 quilos, e eu chegava no Rio com 5 quilos. E aí, claro que você é um mecânico competente, você sabe o que significa isso. Sim. Daí ele chegava lá, descarregava, carregava, não sei o que, tal, dava partida. Ele falou, antes eu saía de lá com 7 quilos, chegava em São Paulo com 6, chegava em Arapongas com 5. Coloquei o produto, cara, eu fiz 15 mil quilômetros assim, eu chego em São Paulo com 7 quilos, chego no Rio com 7 quilos. Né? Carrego, descarrego, vem, chego em São Paulo com 7 quilos, chego em Arapongas com 7 quilos. Ele passou a andar com 7 quilos o tempo inteiro. Né? Então, assim, é uma leitura de um sucesso tremendo. Com certeza, Né? Porque a você está estabilidade que ele falando, manteve ali na... falando de vida útil do motor. Né? Se você cai para 6 quilos, isso significa que a temperatura do motor está muito alta, que as peças dilataram e por isso que ele perdeu força, né? Com 5 quilos mais ainda, entendeu? A bomba trabalhou muito mais. Trabalhou muito mais e não conseguia manter a pressão de linha. Ele falou pra mim, cara, realmente vale a pena, né, usar o produto por causa disso, mas cara, nisso o produto não necessariamente se pagava, né? Porque 3 litros disso é caro, entendeu? Fica muito mais caro do que a própria troca de óleo, né? Então a gente deixou isso baixo por muito tempo.
Aí depois de alguns anos a gente vem acompanhando o mercado do diesel. O mercado do diesel passou a ofertar uns diesels com menos enxofre. O que acontece? Tem uma cultura de falar, né? O pessoal acha que colocar um óleo de caminhão no motor de carro vai ser melhor, porque o óleo de caminhão aguenta mais, que o caminhão é grandão, pesado e tal. Cara, muda só a reserva alcalina. Né? É uma coisa que no combustível álcool e gasolina você não precisa, porque não tem enxofre. Né? Como a qualidade do diesel melhorou, então o que aconteceu? A gente começou a fazer os testes de novo. Né? Um outro garoto aí que também é aluno e tal, tinha uma caminhonete, professor, eu vou colocar na caminhonete. Falei, cara, não prometo nada, velho, porque o resultado até agora não foi positivo. Ele colocou numa Blazer, e a Blazer ficou um canhão para andar, entendeu? Daí a gente colocou depois, tinha um garoto lá em Arapongas, tem muita história legal desse garoto, porque ele tem um estacionamento lá de compra e venda de carro. Né? E aí o pai dele começou a colocar uma Ford Ranger. Cara, o cara usou 2 anos na Ford Ranger, aí no final de ano ele pediu pro filho, o filho tinha uma BMW, um Audi, uma coisa assim, na época deles irem pra praia, ele falou, ó, deixa a BM aí, vai com uma Ranger igual do pai, porque ele tinha pego uma para vender igual no estacionamento, né, cara? Porque o pai tá achando que a caminhonete tá andando bem e tal, e queria testar para ver. Meu, o pai colocou um barco no reboque, a família toda, né, as compras, né, tudo que leva pra praia e tal, e o garoto foi na Ranger de trás, ele, a namorada, e nada, né, só a bagagem dos dois, só a caminhonete completamente leve. Aí, em um determinado trecho da estrada, o pai ligou pro filho e falou, filho, vamos puxar, o pai vai dar uma puxada agora pra gente brincar, pra ver como é que tá. E o pai sumiu, cara. Já né? era. E o filho, com a caminhonete atrás, sem nenhum peso, não conseguia buscar o pai, né? Aí depois eles, podemos parar, tal, não sei o que, onde que você tá, não sei o que. Mas abriu quilômetros na frente, com 2 veículos iguais, um veículo usando há 2 anos e um veículo que acabou de colocar. Né? Desculpa. Que estava sem. Vamos de novo. Um veículo que está usando há 2 anos e um veículo que estava sem o produto. Né, cara? Então, assim, é muito interessante. Tem o Polaco Autovidos lá em Arapongas, eu tenho liberdade de falar o nome dele, porque sempre que eu vou lá ele me recebe super bem. E o Polaco lá de Arapongas também, ele tem uma caminhonete com motor, cara, 1950, alguma coisa assim, que ele restaura e tal. Eu encostei lá para fazer classicão. E eu encostei lá para fazer manutenção no carro, né? Logo depois que aconteceu um acidente lá com um funcionário dele, inclusive, e tal, eu cheguei lá e ele estava me contando sobre alguns detalhes. Ele me perguntou, falou, você tem? Pergunta clássica, professor, você tem? Cara, eu cheguei lá no Polaco Autovidos para fazer uma manutenção do carro. Ele me perguntou, professor, você tem? Eu tinha, o porta-malas do carro, tá? Colocou numa caminhonete clássica dele, né, que o motor Perkins turbinado, né? E eu não tinha visto essa caminhonete ligada. Ele colocou e deu partida. A caminhonete começou a rir, cara. E ele saiu rindo da caminhonete. Eu olhei pra ele e falei, o que você tá rindo? Ele falou, não, olha o efeito, olha o efeito. Eu, cara, que efeito, cara? Você colocou o produto e deu partida, né? Não tem como ter nada de efeito. Ele falou, não, professor, essa caminhonete aqui, ela é assim, ela é aquela caminhonete a diesel que trepida pra caramba, porque é um motor Perkins interculado, turbinado, tá, mas ela vibra parece muito. Que trabalha meio quadradão. Meio quadradão. E ele olhou e falou, olha só, cara, como ela tá instável, né? Eu vou ser sincero, cara, eu não tinha percebido antes, não tinha visto, tá, mas assim, a percepção dele foi muito positiva. E fora isso, a gente colocou uma van também, de um professor lá do Monopark, dá pra, de repente, fazer um contato com ele, te dar o testemunho, que ele tinha uns bons resultados. Ficou super econômico, era o professor Marcelo. Testemunho do Mascarenhas, professor Marcelo, o nome dele? Professor Marcelo, depois a gente procura aí o Marcelo. Seria bacana, porque tirar o relato dele. Se vocês verem aí no vídeo anterior, no vídeo passado, a gente foi pegar um relato aí do Mascarenhas também, pela questão da economia e tal, que ele tinha usado no carro dele. O Mascarenhas usou aquela fórmula especial, né? Ele, naquele relato dele, ele está contando daquela fórmula especial que a gente fez naquele ano, sob encomenda e tal, né? Que ficou realmente tremenda. Eu tinha falado de 9 para 12, ele
9 para 13, ele confirmou 9,8 para 13, né? Uma economia do caramba, né? De 9,5, de 9, entre 9 e 10, né? Para 13. É muito grande. Mas voltando para o diesel, então, queridos, pode colocar no diesel, entendeu? A tendência é, quanto melhor o combustível que você use, né? Ele contamina menos o óleo lubrificante, que é muito, muito parecido com a situação da moto, tá? Aquela situação de você deixar a torneirinha fechada para não contaminar o óleo, né? Sim. Então o combustível contamina menos, porque o combustível está mais limpo, e aí acontece que o produto conseguir fazer melhor marcar a sua presença melhor. Então, beleza, galera? Respondido a pergunta aí do diesel, que o Neto deu uma perguntada aí, espero que a gente tenha respondido. Neto, se tiver mais pergunta, pode falar com a gente aí. E agora a gente vai partir por testes, né? Vai ter mais teste aí. E se alguém tiver interesse de fazer um teste aí com a caminhonete, a gente está aí à disposição também. Solta lá no comentário que tamo aí. Beleza, galera? Aquele abraço, tá? E qualquer coisa tamo aí. Um abraço. Valeu, tchau.